Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Sala Online. Eu sou DB Silva, professor, e hoje vou falar um pouco sobre políticas públicas em educação e também poesia. Antes de qualquer coisa, dê um likezinho, inscreva-se no canal, divulgue com amigos, amigas, colegas. Isso fortalecerá a nossa amizade. Para falar de políticas públicas em educação, eu quero me referir especificamente ao Fundeb, que pela legislação que está em vigor, se extingue no final deste ano, em dezembro, 31 de dezembro. A proposta de emenda constitucional que está no Congresso, no momento, sendo votada, torna o Fundeb permanente, o que para nós é um grande avanço. Na verdade, essa votação já deveria ter acontecido, mas em função da pandemia do coronavírus e também da falta de interesse e descaso desse governo que aí está, essa proposta vem se arrastando há tempo no Congresso. E a votação tem que acontecer. Caso contrário, a educação básica vai ficar sem financiamento a partir do ano de 2021. O governo federal sempre esteve ausente das discussões sobre o Fundeb. Inclusive, o ministro da Educação, aquele anterior que saiu fugindo, se posicionava contrário à proposta. Agora, em pleno processo de votação, este mesmo governo apresenta uma proposta descabida, desvirtuando a finalidade do Fundeb, objetivando vincular parte da verba do fundo a um programa social e estabelece o seu prazo de início a partir de 2022. Aí vem uma pergunta: como ficará então o financiamento da educação? O que as prefeituras, os prefeitos, os governos estaduais vão fazer para financiar, pagar o salário dos professores, fazer investimentos, enfim, ampliar as possibilidades de atendimento da educação pública? Além de ser uma proposta descabida, é também uma proposta eleitoreira e esvazia substancialmente a finalidade do programa de financiamento da educação nacional. É uma proposta que visa enganar o povo com uma ideia de salário à educação, com a distribuição de voucher da educação. Essa ideia de voucher da educação, de recibo, de um documento para que as pessoas possam matricular seus filhos numa escola particular, isso é proposta do fim do Império, do início da República, para a gente ver onde é que essas figuras estão com a cabeça. Não é de se esperar de um governo que acredita na terra plana, e que anda vendo Jesus na goiabeira. Então, é inadmissível se pensar, em pleno século XXI, um financiamento de uma educação pública através de recibo. A privatização da educação é um golpe rasteiro na educação pública que levamos anos para conquistar. Uma educação que só veio para acontecer para o povo pobre, o povo trabalhador, o povo indígena, o povo quilombola, agora no limiar do século XXI. Mas é preciso destacar também que a história da educação brasileira e seu financiamento é longa e fruto de muita luta dos profissionais da educação, professores e professoras. Por isso que nós não podemos
abrir mão, nem um pedacinho dela. Não podemos abrir mão de nem um pedacinho dela. Somente a partir da LDB, Lei 9.394/96, que se vislumbrou um norte para esse financiamento. E em 1998, janeiro de 1998, no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criado o Fundef, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental. Embora para a época fosse considerado um grande avanço, já que nós não tínhamos nenhuma política clara de financiamento da educação, esse programa, essa proposta, essa lei, só veio financiar parte da educação básica, ou seja, o ensino fundamental, ficando de fora a educação infantil, o ensino médio e as outras modalidades, como por exemplo a educação de jovens e adultos, a educação quilombola, a educação indígena e outras modalidades que fazem parte da educação nacional. Uma grande coisa que a proposta, que a legislação do Fundef trouxe foi a obrigatoriedade de 60% dos seus recursos serem destinados exclusivamente ao pagamento do salário dos professores. Garantia que não existia antes. Em 2006, no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cria-se o ensino fundamental de 9 anos. Um dos objetivos do ensino fundamental de 9 anos, que era, além de ampliar a quantidade de anos da criança na educação básica, era que já a partir dos 6 anos de idade, essa criança ingressasse no ensino fundamental e, consequentemente, tivesse uma educação garantida. Mas isso não resolveu o problema, porque a educação infantil continuava sem financiamento, o ensino médio sem financiamento e as outras modalidades. Mas, ainda mesmo em 2006, foi criado o Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, que veio substituir o Fundef. O problema é que esse fundo nasceu com uma previsão de tempo, ou seja, de 14 anos. Embora ele tenha atendido plenamente a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio, as modalidades todas, como a educação de jovens adultos, quilombola, indígena, ela nasce com esse calo, que é um tempo. E a gente corria o risco de chegar a um governo que tivesse dificuldades de aprovação de uma nova lei, que é o que nós estamos vivendo agora. Uma outra coisa que é preciso se garantir com a aprovação do Fundeb é o piso salarial do professor. O piso salarial do professor foi criado em 2008 através da Lei 11.738, que institui o piso nacional dos profissionais do Magistério da Educação Básica, que hoje é um valor de R$ 2.886,24. É preciso destacar que é um valor muito pouco. Muito pouco, um valor de R$ 2.886,24 para 40 horas de trabalho institucional. Sabendo ainda que a atividade professoral, ela extrapola a escola, ela extrapola a sala de aula e invade a vida pessoal, social desse profissional. Quando ele leva para casa ou quando ele planeja, pesquisa, corrige atividades, enfim, é um profissional da vida, não só um profissional institucional. Uma coisa que eu preciso também destacar nessa minha fala é que nós não podemos ficar apenas observando isso acontecer. E se nós não tivéssemos, num período de isolamento social, deveríamos todos, hoje, professores, professoras, estudantes dos cursos de formação de professores, pedagogia, licenciaturas, enchendo as ruas, as praças, para dizer ao Congresso Nacional: aprove o Fundeb, garanta a educação pública nacional. E
para lembrar nosso querido Paulo Freire. Tem uma poesia, um texto maravilhoso que ele fez, Canção Óbvia, quando ele estava exilado na Suíça na década de 70. É preciso lembrar, para quem não sabe, Paulo Freire, educador brasileiro, que criou e instituiu e implantou um método de alfabetização de adultos. E foi exatamente por isso que ele foi preso pela ditadura militar, exilado e ficou vários anos fora do país, só retornando com a anistia política e a abertura política na década de 1980. No texto Canção Óbvia, ele fala o seguinte: escolhi a sombra de uma árvore para meditar, no muito que podia fazer enquanto te esperava. Quem espera na pura esperança vive um tempo de espera qualquer. Por isso, enquanto te espero, trabalharei nos campos e dialogarei com homens, mulheres e crianças. Minhas mãos ficarão calosas, meus pés aprenderão os mistérios dos caminhos. Meu corpo será queimado pelo sol. Meus olhos verão o que nunca tinham visto. Meus ouvidos escutarão ruídos antes despercebidos na difusa sonoridade de cada dia. Desconfiarei daqueles que venham me dizer à sombra daquela árvore, prevenidos que é perigoso esperar da forma que espero, que é perigoso caminhar, que é perigoso falar, porque eles rechaçam a alegria da tua chegada. Desconfiarei também daqueles que venham me dizer à sombra desta árvore que tu já chegaste, porque estes que te anunciam ingenuamente, antes te denunciam. Esperarei por ti como o jardineiro que prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Portanto, meus queridos e minhas queridas, precisamos continuar lutando, não só pela aprovação do Fundeb, mas por uma educação pública, gratuita e de qualidade para todos os brasileiros e brasileiras. É preciso continuarmos atentos e lutando pela liberdade, pela democracia, pela vida. Como eu digo sempre, aqui no Sala Online, política se aprende fazendo. Por hoje é só. Eu volto. Aguardem.